Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite se você estiver assistindo este vídeo em qualquer horário, em qualquer lugar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal Ariel Almeida Vlog. Você que tem acompanhado vídeos semanais, né? E apesar da correria do dia a dia, eu não estou lançando vídeos com frequência, né? Diariamente, por causa da minha rotina. Mas tem os vídeos semanais das lições. Você pode assistir aqui no canal pregações, músicas bonitas que tocam os nossos corações. E vai ser lançado aqui neste canal e também você que está assistindo agora de manhã, já quase por meio-dia ou já no outro dia da semana, vai estar disponível aqui no canal a música do Leonardo Gonçalves, que eu acho que vocês conhecem muito bem, que aliás foi a primeira música que ele lançou no início do seu ministério. A música se chama Poemas e Canções, a música que deu pontapé inicial do seu ministério em 2002. Música do Leonardo Gonçalves, Poemas e Canções. Eu tenho aqui na minha mini biblioteca o CD o CD, né, o primeiro CD do Leonardo Gonçalves iniciando seu ministério em 2002. Poemas e Canções é nostalgia. E vai estar disponível aqui no canal Ariel Almeida Vlog, beleza? Quem não me conhece, eu sou o apresentador Ian Vitor, sou o apresentador semanal das lições da Escola Sabatina, e nós já estamos na reta final do terceiro semestre de 2023. E nós já estamos estudando a lição desta semana, que tem como título Saúde, entendendo sobre as leis de saúde de Levítico capítulo 11, né? E Deuteronômio 14, que é um flashback de Levítico que mostra as leis de saúde. E resumindo, né? Perdão, não é lição 8, é lição 9. Só corrigindo aqui, já na reta final do terceiro trimestre, está sendo uma benção estudando durante o semestre o livro de Levítico. E durante essa semana, fala a respeito das leis de saúde de carnes puras e impuras. E eu vou resumir aqui as lições de segunda e terça que me marcaram. E aqui mostra na lição segunda-feira, na primeira parte da lição, diz o seguinte: podemos destacar três fatos ao mergulharmos em Levítico 11. Primeiramente, observe que Deus nos diz o que podemos comer antes de nos dizer o que não podemos comer. Vou ler aqui Levítico, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Aí ele traz as dicas. Todos os que têm uma unha fendida, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. Eu adicionei aqui o versículo 4 para entendermos a respeito disso. Resumindo, animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e ruminam, a gente pode comer dessa comida. Exemplo, carneiro. Carneiro, ele rumina, tem casco dividido em dois e tem unhas fendidas. Aí sim pode comer, porque o carneiro ele rumina. A mesma coisa o boi. Aí a gente pode comer aquele churrasquinho gostoso de leves, né? Um carré de cordeiro, aquele churrasquinho bom.
Frango, algumas aves aqui na Bíblia, você pode ler todo o capítulo 11 do livro de Levítico para você entender sobre as leis de saúde, os animais que podemos e não podemos comer, tá bem? Uma linguicinha de frango, ó, linguiça de frango, pode, linguiça de frango, linguiça bovina, oh, gostosa, linguiça bovina é uma delícia, papai. Linguiça de frango. Me desculpe por dizer essas comidas, sendo que neste horário já está no trabalho, estudando, tirando aquela folga, aliviando, né? Para chegar no momento, eita, o almoço aí, o churrasco, churrasqueira em controle remoto. Brincadeiras à parte, aqui mostra as leis a respeito dos animais puros e impuros, que também está em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 3 até o 20. E aqui na lição de segunda mostra mais dicas, né? Deus também facilita a diferenciação entre criaturas aquáticas, que são kosher, puras, e não kosher, impuras. Peixes com escamas e batanas podem ser ingeridas. O caso dos peixes que tiverem escamas e babatanas, como diz no versículo 9 do mesmo capítulo de Levítico 11, que diz aqui: de todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo que tem babatanas e escamas nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Então, ele já traz a dica aqui, Levítico 11, no versículo 9. E até mesmo aos pássaros, como eu mencionei anteriormente, né? Embora Deus apresente uma lista de aves impuras, podemos simplificar da seguinte forma: pássaros e outros animais predadores, os que se alimentam de cadáveres, não devem ser ingeridos. Em outras palavras, diga não aos falcões, corujas, abutres e qualquer outra árvore carnívora. E tire do cardápio cobras, répteis, cachorros, porcos, ratos e ursos. Então, é só você dar uma lida no capítulo 11 do Levítico, capítulo todo, para você entender a questão das leis dietéticas, né, as leis de saúde. E antes do Jardim do Éden, né, as pessoas não comiam carne, né? Deus criou o mundo em 7 dias, criou Adão e Eva, e eles comeram de vegetais, frutas, verduras, né? Beberam água, frutas, verduras, legumes. Depois do pecado, quando o pecado chegou aqui no mundo, o pecado adentrou na raça humana, as pessoas começaram a comer carne. E na hora que Noé, né, Deus mandou Noé construir a arca, ele chamando os animais, Deus já separava os animais que podiam e não podiam comer. Isso quando chegou o pecado aqui no mundo, as pessoas começaram a comer carne, né? A comer carne que tem proteína, faz bem para a nossa saúde comer carne, pois contém proteína, como também faz bem à saúde comer frutas, verduras, legumes e muita água, né? Ou seja, resumindo, a lição de segunda-feira, princípios sobre ingerir. E aqui de terça-feira, que mostra dicas do porquê que alguns cristãos pensam que as leis dietéticas não são válidas até hoje, que tem como título Ruminando sobre Ruminar. E aqui traz algumas dicas de alguns versículos que muitos cristãos meio que compreenderam erroneamente a respeito das leis dietéticas.
E aqui diz o seguinte, principalmente no início da lição. Algumas pessoas argumentam que as leis de Levítico a respeito de carnes puras e impuras não são mais válidas para nós hoje. Elas argumentam que, por causa da morte de Cristo, os cristãos estão livres para comer qualquer carne que desejarem. Mas isso é lógico? O corpo humano não continua sendo corpo humano? Além disso, Jesus morreu para purificar animais ou pecadores? Interessante essa pergunta. A verdade é que não há um único texto no Antigo Testamento ou do Novo Testamento que invalide as leis alimentares de Levítico 11 e Deuteronômio 14. E aqui traz dois exemplos disso. Em Marcos 7, 18 e 19, Jesus diz que não é o que entra em uma pessoa que a contamina. Contudo, ele está falando sobre pureza moral, não declarando que carnes impuras são puras. E quando Jesus menciona que os alimentos são eliminados no estômago, ele não está se referindo às carnes impuras, porque a Bíblia jamais considera esse tipo de carne como alimento. E, obviamente, Jesus era judeu. Jesus é da linhagem da tribo de Judá, ou seja, ele não comia carne impura. Pedro era judeu e ele nunca comeu carne impura, né? Jesus, ele comia carne, só que ele não comia carnes impuras. Jesus era judeu, né? Comia cordeiro, frango, outras carnes, mas ele nunca comeu carnes impuras. Outro que é bem conhecido é Pedro e sua visita ao centurião Cornélio. Quando Deus deu uma visão a Pedro. Eu vou abrir aqui para vocês em Atos, capítulo 10, versículos 14 e 15. A respeito da visão, Pedro teve uma visão. E diz o seguinte, aqui, versículos 14 e 15. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Naquele momento em que Pedro e outras pessoas estavam viajando perto da cidade de Jope, ele subiu ao terraço por volta de meio-dia a fim de orar. Ele teve uma visão, né, a respeito, Deus deu uma visão para responder às dúvidas do centurião Cornélio. E ele estava ajudando a se livrar de seu preconceito contra os gentios, que incorretamente eram considerados impuros, ou seja, era questão de preconceito, né? Essa questão entre judeus e gentios, que havia naquela época, o preconceito enorme, né? Entre judeus e gentios, Pedro estava ajudando o centurião Cornélio a se livrar do preconceito dele contra os gentios. E ele usou a analogia das carnes puras e impuras. A lição aqui, terça-feira, dá dois exemplos de versículos bíblicos que o pessoal não estão errando propositalmente, mas tem uma compreensão errônea a respeito das leis de saúde de que não são válidas até hoje, que isso é coisa de judeu e por aí vai. Aí mencionou, né, de Marcos e de Atos a respeito de Pedro em ajudar o centurião Cornélio a se livrar do preconceito contra os gentios. E ele fez essa analogia. E tem uma pergunta aqui da lição terceira muito interessante. Mais do que saúde, como a alimentação está ligada à santidade? Em que outros aspectos a alimentação e santidade estão interligados?
Ou seja, isso mostra que a alimentação e a santidade andam juntos, né? A gente está preservando o nosso corpo, como diz na Bíblia, em 1 Coríntios, ou em Romanos, agora não lembro, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando compreendemos as carnes que podemos e não podemos comer, a gente está preservando o nosso corpo e cuidando da nossa saúde. A gente pode comer carne X, a gente pode comer, e essa carne Y não pode comer. E isso é uma questão de saúde. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Curte, comente, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ariel Almeida Vlog. Um abraço, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa nos guiar durante esta reta final de terceiro trimestre. E está sendo uma bênção esta reta final a respeito do livro de Levítico. Bons estudos e que Deus nos abençoe.